O que é uma zona de exclusão aérea da OTAN? Uma declaração de guerra contra a Rússia. O presidente da Ucrânia, Zelensky, pediu à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e seus aliados que declarem uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia em uma tentativa de impedir os ataques aéreos da Rússia contra o país. Mas enquanto os americanos e a União Europeia se mobilizaram para fornecer armas às forças ucranianas, as potências ocidentais descartaram a declaração de uma zona de exclusão aérea. Uma zona de exclusão aérea é uma área restrita sobre a qual certas aeronaves não podem voar. A medida normalmente visa proibir aeronaves militares de realizar ataques, monitoramento ou vigilância. Isso impediria que aviões russos lançassem bombas e limitaria a capacidade do exército russo na invasão de um país com mais de 600 mil quilômetros quadrados. Ao longo da história, as zonas de exclusão aérea já foram declaradas antes contra nações específicas em mais de uma ocasião. Por exemplo, uma zona de exclusão aérea foi declarada durante os conflitos na Líbia em 2011, no norte do Iraque entre 91 e 2003 e na Bósnia e Herzegovina entre 93 e 95. As razões foram variadas. No caso da Líbia, a medida foi estabelecida para evitar que a força aérea do governo local de Gaddafi esmagasse a revolta da Primavera Árabe no país. Em outros casos, as zonas de exclusão aérea foram declaradas por razões humanitárias ou para impedir a perseguição e o ataque contra certos grupos étnicos dentro de um país. Apesar desta medida ser importante, é preciso entender como uma área de exclusão aérea é aplicada e suas consequências. Na prática, a zona de exclusão aérea é aplicada militarmente. Qualquer aeronave que entre em uma área restrita pode ser abatida. De acordo com o país, isso depende de cada caso. Na Líbia, por exemplo, a zona de exclusão aérea foi imposta por uma coalizão internacional. No norte do Iraque, as forças americanas, britânicas e francesas foram encarregadas desse trabalho. Já na ex-república Iugoslávia da Bósnia, a OTAN estava encarregada da operação. No cenário atual do conflito ucraniano, a OTAN descartou declarar uma zona de exclusão aérea. De acordo com Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, concorda-se que não deve-se ter aviões da OTAN operando no espaço aéreo ucraniano ou tropas da OTAN em território ucraniano. Após uma reunião urgente da aliança de 30 membros em Bruxelas, em 4 de março, a OTAN se recusou a estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia por medo de que isso aumente o conflito e leve a um confronto frontal entre a Rússia e os principais membros da OTAN, como Estados Unidos, Reino Unido e França, todos os quais são potências nucleares. A única maneira de realmente implementar algo como uma zona de exclusão aérea é enviar aviões da OTAN para o espaço aéreo ucraniano e derrubar aviões russos. E isso pode levar a uma guerra completa que transfixaria a Europa. Especialistas também apontam que a principal missão de uma zona de exclusão aérea é destruir o equipamento antiaéreo do inimigo em potencial, o que pode levar ao bombardeio de posições russas na Ucrânia. De acordo com Stoltenberg, estabelecer uma zona de exclusão aérea poderia terminar em uma guerra de pleno direito na Europa, envolvendo muito mais países e causando muito mais sofrimento humano. Essa declaração de Stoltenberg fez talvez a primeira vez que um líder internacional admitiu que a invasão da Ucrânia poderia levar a uma terceira guerra mundial. No sábado, 5 de março, o presidente russo Vladimir Putin deixou claro que qualquer tentativa de impor uma zona de exclusão aérea seria recebida com represálias. Qualquer movimento nesse sentido de declarar zona de exclusão aérea será considerado por nós como participação do respectivo país em um conflito armado, afirmou o líder Putin. O alerta veio depois que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou Zelensky de tentar provocar conflito entre a OTAN e a Rússia. Putin também alertou em 24 de fevereiro, ao lançar a ofensiva contra sua vizinha, que usaria todos os meios militares ao seu alcance para impedir que terceiros países interviessem no conflito.
O Ocidente interpretou essa declaração como uma ameaça ao uso de armas nucleares. Nas últimas semanas, Putin e Lavrov ressaltaram em várias ocasiões que Moscou está disposta a usar seu arsenal nuclear. Em uma de suas mais recentes conversas telefônicas, Putin também disse ao presidente francês Emmanuel Macron que os objetivos da operação militar da Rússia na Ucrânia serão alcançados em qualquer caso. No domingo, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, alertou os vizinhos da Ucrânia, como a Romênia, a não permitir que a Força Aérea Ucraniana use suas bases aéreas. O uso das bases aéreas para basear a aviação militar ucraniana com o subsequente uso da força contra o exército russo pode ser considerado como envolvimento desses estados em um conflito armado. Não há regras internacionais claramente definidas sobre a adoção da medida. Em alguns casos, isso foi feito com aprovação aberta das Nações Unidas. Um exemplo disso foi a Líbia. O Conselho de Segurança da ONU votou a favor de uma zona de exclusão aérea. Houve 10 votos afirmativos e 5 abstenções da Alemanha, Rússia, China, Índia e Brasil. Tais imposições aéreas seriam caras. A Ucrânia é o maior país da Europa, depois da Rússia. Então a área a ser coberta seria enorme. A zona de exclusão aérea exigiria patrulhamento muito frequente e o valor final da conta dependeria da duração do conflito. Especialistas concordam que a resistência dos ucranianos pode levar a uma longa guerra e observam que, por exemplo, a participação dos americanos na zona de exclusão aérea no sul do Iraque custou cerca de 700 milhões de euros por ano, de acordo com o relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso. Se tais valores foram despendidos contra uma nação razoavelmente modesta no Oriente Médio, imagina quais os gastos seriam para barrar a Rússia. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições de monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.